boa tarde. Bem-vindos a mais um programa de Olho na Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que vocês vão se interessar. O que é bruxismo? Por favor, participem hoje do programa. Estamos aí embaixo do seu visor. Você tem aí um link para você fazer perguntas hoje nesse programa. E muita gente tem dúvida, né, sobre o que é o bruxismo. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Assef, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, também do Conselho Federal de Odontologia. Ele é especialista em DTM e dor orofacial. Boa tarde, doutor. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Doutor, já vou perguntando aqui sobre o seu currículo, o que é DTM? DTM significa distúrbio temporomandibular ou disfunção temporomandibular, né? Normalmente o paciente aborda, né, eu costumo brincar na clínica, ou chega numa consulta dizendo, doutor, eu tenho um problema de ATM, né? E eu digo, ATM todos nós temos, né? Que é a articulação temporomandibular. DTM significa distúrbio ou uma alteração funcional dessa articulação temporomandibular. Ok, olha aí, vamos aprendendo aí os termos, né, doutor? Hoje, com esse tema bruxismo, nós temos algumas perguntas interessantes. Eu gostaria que vocês participem para nos ajudar aqui a tirar as dúvidas, né, dentro do programa. Mas eu já vou fazer uma pergunta simples. Doutor, explica para a gente o que é bruxismo. O bruxismo, na verdade, né, eu nem gosto muito da palavra bruxismo, porque é uma palavra mais popularizada, né, abrasileirada, eu diria, que vem do brush, em inglês, né, que é o imbricamento, o atrito, o ranger dos dentes, né? E eu prefiro a palavra briquismo, né? Do imbricamento dental. Mas, de qualquer forma, seria o ato do ranger dos dentes, né? Onde o paciente, de uma forma involuntária, à noite, e isso está muito associado a fatores psicossomáticos, ansiedade ou estresse, ele pode liberar isso durante a noite, inconscientemente, de uma forma intensa, e provocar alterações funcionais, inclusive de desgastes ou fraturas dentais, além de problemas nocivos à articulação, a ATM, né? E a musculatura que está envolvida junto nessa articulação nos movimentos, né, seja musculatura direta ou musculatura postural, o que muitas vezes vai causar uma sintomatologia de algia, ou seja, de dor, né, nesse paciente, que se manifesta de várias formas. E esse bruxismo, quem tem bruxismo, ele identifica pela dor somente ou ele tem outros sintomas específicos? O mais comum, né, pelo menos no ambiente familiar, é o paciente... aliás, os familiares terem a percepção do ruído, né? É impressionante, se você pegar, eu já tive a oportunidade de ouvir, se você tiver alguém próximo, né, ou dormindo próximo de alguém, não precisa ser no mesmo quarto ao lado, às vezes uma distância de 10 metros, um paciente com um bruxismo intenso, você consegue ouvir como se ele estivesse sentado na cama raspando 2 cacos de porcelana, por exemplo, né? Um exemplo mais ou menos figurado, mas do atrito que ele causa nos dentes, né? É bem audível. Então, normalmente, se o paciente é casado ou mora em família, o primeiro fator é alguém relatar de que ele está rangendo os dentes, isso é perceptível. Mas isso não necessariamente quer dizer que o paciente tenha o bruxismo ou ele tenha sintomatologias direcionadas com o ranger dos dentes. O que é mais comum até do que o bruxismo ou ranger é o travamento noturno, né, que é muito frequente e está associado também à ansiedade ou estresse. A gente coloca isso como fatores psicossomáticos, né, envolvendo uma série de fatores que podem desencadear isso, onde o paciente normalmente coloca essa força de uma maneira intensa, né? Para você ter uma ideia, nós temos uma incidência de carga de força na mastigação que varia mais ou menos de 80 a 120 quilos. Nós não usamos 1/3 dela conscientemente, né? Se eu lhe der um alimento mais duro ou mais mole, né? Você sabe diferenciar e dosar exatamente a força. O seu sistema nervoso central vai mandar aquele comando para que você parta o alimento e triture na mastigação usando a força adequada. Inconscientemente à noite, como uma forma de liberar essa ansiedade, o paciente range os dentes, ou trava a mordida, obviamente, e ele vai colocar uma força intensa, mais ou menos nesse nível. Então você imagina o que é isso, dias frequentes, semanas frequentes, a nível de articulação, de musculatura e tal, e aí ele vai começar a ter todos esses sintomas que podem causar as dores álgicas, né? Ou seja, dores miálgicas, dores musculares, que envolvem musculatura direta da mastigação. Nós temos 2 músculos, principalmente, que é o masseter, na região da bochecha. Eu acho que nós temos até uma imagem aí. Seria interessante ilustrar. A imagem 2 dá para a gente perceber. Para que nós pudéssemos ver, é bem interessante.
São os 2 pontos normais, né, mais comuns que a gente tem de intensidade de dor miálgica, né, de dor muscular. Coloca a imagem 2 para a gente, para o doutor explicar essa musculatura que tem nessa região. E aí ele acaba intensificando. E a musculatura postural, é muito comum o paciente relatar uma dor que começa às vezes com sintoma de dor em fundo de olho, que reflete para a região temporal, lateral da cabeça. Olha lá. Isso, exatamente. Ali nós temos ali, acho que o ponto 1 é o músculo temporal. Ele tem mais ou menos o tamanho da mão, né? Ele estende toda a região lateral da cabeça, que é um ponto muito comum da região das têmporas, onde o paciente relata normalmente uma dor. O que acontece que é muito comum como um indicativo de pacientes que rangem os dentes à noite, ou que travam a mordida, é muitas vezes ele relatar acordar com dor de cabeça pela manhã. Né? Por causa desse músculo. Exatamente, por causa desse músculo. E o músculo número 2, que a gente denomina músculo masseter, é o músculo de força da mastigação, é um músculo que está diretamente envolvido também nesse movimento de travamento ou ranger dos dentes. E é muito comum, às vezes, quando ele inflama, dependendo da intensidade, né, em que o paciente emprega isso e a frequência, ele pode ter não só sintomas de dor frequente, como ele pode ter o trismo ou aquela cãibra. Então ele tem uma limitação de abertura, né? Que a gente vai até discutir isso um pouco mais à frente com relação às lesões que você tem intraarticulares, né? São 2 características que você pode ter de limitação de abertura de boca. Ela pode ser por uma cãibra, um trismo, né, uma contratura dessa musculatura, que é o número 2, um masseter, ou você pode ter uma obstrução mecânica do movimento da articulação, por uma possível lesão interna de ligamentos, de menisco, onde você pode ter uma luxação, e aí o seu osso da mandíbula, a articulação, ela não vai excursionar de forma adequada. Olha, e doutor, a gente percebe também, não só dormindo, a gente vê as pessoas às vezes estão paradas, assim, você percebe que elas estão travando, e essa musculatura que o senhor está explicando, a gente verifica que ela até movimenta. Exato. Também acordado acontece. Exato, é comum. É engraçado, às vezes você conversa com a pessoa e é importante na anamnese você colher dados, né? Eu digo assim, 99% do que a gente tem, né, de diagnóstico no paciente, no distúrbio da TM, vem dos dados que a gente colhe clinicamente. Eu diria que 1% é o complemento do exame de imagem quando necessário, porque às vezes a clínica por si já diz tudo, né? Então você começa a tirar do paciente coisas, muitas vezes, né, o subtrair, que ele não acha que é tão importante, né? E eu brinco às vezes que eu gosto quando o paciente vem acompanhado, né, ou seja, do pai, da mãe, do esposo, porque muitas vezes ele começa, a pessoa que está ao lado começa a relatar coisas que ele acha que não é relevante, como ele diz, não, mas olha, e aquela dor de cabeça que você tem quando você acorda de manhã? E o paciente diz, não, mas aquilo não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Eu falo, calma, porque tem, importante. Então, esses dados que você vai colhendo, e é engraçado no que você citou, muitas vezes o paciente diz, ou você pergunta para ele, você se pega às vezes dirigindo ou na frente do computador, travando a mordida? Ele fala, sim. Às vezes eu estou na frente da televisão, eu estou um pouco mais ansioso, ou mesmo eu estou no trânsito, a hora que eu percebo, eu estou travando, me pego com a boca cerrada. Isso já é um indício de que se durante o dia ele faz isso, só que em estado de vigília, né, que a gente diz, ou acordado, ele percebe isso, obviamente à noite ele faz sem perceber. E aí ele vai empregar aquela intensidade de força maior, tal, que é muito nociva para a musculatura e para a articulação, e que vai gerar uma série de sintomas. E tem algum índice aqui na população brasileira desse número de pessoas que têm esse problema de bruxismo? É elevado? Estatisticamente, a gente não tem como colocar isso, é difícil você dosar, mas é bem elevado. Até pelo aumento do estresse que a gente tem nos dias de hoje. Eu trabalho com distúrbios de ATM há praticamente 18, 19 anos, né? Tanto na parte clínica como cirúrgica. O que eu tenho percebido e que me chama a atenção e assusta demais é assim, nos últimos 6, 8 anos, a incidência de crianças a partir de 4 anos de idade que começam a ranger os dentes, né? Isso é perceptível pelo barulho que faz, as mães procuram um especialista preocupadas com isso. O que não era comum antigamente, né? Eu sempre disse, o nível de ansiedade que está relacionado a isso, normalmente ele aparecia na fase da adolescência, a partir de 10, 12 anos de idade. Isso está sendo mais frequente na infância, né? E não tem muito o que se fazer, a não ser controlar a dor com fisioterapia em alguns casos. Crianças a gente não pode usar de dispositivos, né? Que normalmente a gente utiliza para tratamentos clínicos como placa protetora, né? Interoclusal, que ajuda a proteger e diminuir a tensão direta na musculatura, e que a gente usa em adultos também, em alguns tipos de tratamento que são direcionados para isso, né? Mas assim, o que eu tenho percebido é isso, está relacionado diretamente, acho que ao grau de ansiedade que as crianças vivem hoje, pela exigência, pela própria forma de vida, né, com uma gama de comunicação muito grande. Eu costumo brincar que a minha ansiedade, quando tinha
10 anos de idade, 6 anos de idade, e era saber se ia chover no dia seguinte para mim poder brincar ou soltar uma pipa, alguma coisa assim. E as crianças hoje têm um grau de ansiedade muito grande. Até à frente da televisão, né, as informações que a gente tem, é uma série de fatores, né, que levam hoje a um grau de ansiedade maior, seja na criança ou no adulto. Então eu acho que isso tem uma incidência muito grande. O grau de ansiedade aumenta principalmente no adulto, então hoje a gente tem uma incidência muito grande. O que não quer dizer necessariamente que o paciente que range os dentes ou que trava, ele vá desenvolver um distúrbio de ATM. Isso é um fator desencadeante. Existem os fatores predisponentes também, que vale a pena a gente ressaltar, que são extremamente importantes, como a mordida errada, ou a maloclusão, né, que é o posicionamento errado dos dentes. Sim, se a pessoa tem dentes tortos e precisa corrigir isso... Ele Exatamente, eu costumo dizer que a gente normalmente não indica como especialista um aparelho ortodôntico quando visualiza isso para um paciente, por uma questão estética. Eu acho que a questão estética é secundária, e muitas vezes até o paciente procura ou busca por uma questão estética. Mas para a gente como especialista, a questão funcional é o principal. Né, você detectar uma mordida errada e poder corrigir. Muitos casos, a maioria deles, a gente resolve só com o aparelho ortodôntico. Alguns, às vezes, necessitam de cirurgias corretivas, principalmente na fase adulta. A gente tem hoje a ortopedia funcional dos maxilares, né, que é uma especialidade muito importante, que eu valorizo demais também, da ortodontia, onde você detecta com 4 anos de idade uma alteração de crescimento maxilomandibular, ósseo, né, e dental, e você consegue fazer a correção esquelética desse paciente com o uso de aparelho móvel, para que ele chegue na fase adolescente adulta com a correção definida e não precise da cirurgia. Mas isso tem que ser detectado desde o início. Quando você pega um paciente já com distúrbio, uma discrepância que a gente chama, que é essa alteração dos pacientes que têm aquele queixo para trás, aquela mordida tipo Noel Rosa, que a gente brinca muito, ou pacientes que são prognatas, têm uma projeção muito grande do mento para frente, né, do queixo, não há outra coisa a fazer a não ser uma cirurgia corretiva, né, que hoje já é desmistificada. É uma cirurgia muito objetiva, funcionalmente ela é uma cirurgia que traz uma resolução muito grande, não só funcional, mas tem um benefício estético também, e vai resolver, associado a isso, um bom posicionamento do músculo da articulação, resolvendo os problemas de distúrbio de ATM, que na maioria dos casos estão associados a isso. E esse tipo de cirurgia é feito somente pelo cirurgião bucomaxilofacial? Pelo cirurgião bucomaxilofacial. Tá. Pertence à especialidade, seria o profissional mais habilitado para cuidar disso. Tá. E é importante porque as pessoas, elas não compreendem muito como que eu vou tratar, né? Eu tenho, e aí? Qual é o próximo passo? E é engraçado porque, assim, apesar da especialidade hoje estar sendo mais divulgada e mais conhecida, não é uma especialidade tão difundida. Muitas pessoas, às vezes, até vêm encaminhado, e no caso do distúrbio de ATM, né, pelo otorrino, eu costumo dizer que a maioria dos pacientes, até pelo reflexo da dor de ouvido, que é um dos sintomas que a gente vai discutir daqui a pouco, que são muito aguçados, né, e o primeiro sintoma que chama a atenção pode despertar para um distúrbio de ATM, o paciente ele vem encaminhado muitas vezes pelo otorrino. E quando ele chega no especialista bucomaxilo, às vezes ele diz: doutor, eu nem sabia que existia essa especialidade. Né? Ou não sei o que eu vim fazer aqui. Quando você explica, aí fica bem mais claro para ele o porquê, a necessidade e a forma de tratamento para que ele aceite e a gente possa conduzir isso. Porque o especialista também vai conduzir a forma adequada, se é cirurgia, qual é o tratamento, né, doutor? Porque exato. Tem também algumas pessoas que têm dúvida se a chupeta ou a mamadeira, ela influencia, se ela ocasiona ou não o bruxismo também. E uma curiosidade minha, em que idade pode começar? A partir do momento que a criança tem dentinhos, ela já pode ter esse ranger de dentes? Desde que ele já tem a dentiçãozinha e tal, mas não é muito comum. A gente percebe mais a partir, pelo menos eu tenho visto, a partir de 4 anos de idade, não em bebês, né? Como a gente tem esse fator psicossomático associado, né? Normalmente a criança, o bebê, a não ser que tenha alguma alteração patológica, né, ou neurológica que possa desencadear isso, mas não é muito comum, né? Mesmo no adulto, muitas vezes, a gente tem pacientes que sofreram AVC, pacientes que têm alguma alteração, um autista, por exemplo, ele pode desencadear isso por fatores patológicos também, como um hábito parafuncional, né? Mas não que isso seja uma regra. Doutor, alguns fatores, eles são mais prementes nessa situação do aparecimento do bruxismo. Um deles que as pessoas perguntam é a questão da hereditariedade. Se eu tenho meu pai, minha mãe ou alguém da minha família que tem bruxismo, eu também vou ter? Não, de forma alguma. Não que isso tenha uma relação hereditária. O que você pode ter são alterações funcionais, que aí vem da hereditariedade, né, como o prognatismo ou retrognatismo, a maloclusão. Isso tem um componente hereditário, que pode trazer junto com isso e desencadear o fator de distúrbio de ATM.
Eu só queria me desculpar, você perguntou com relação à chupeta, né? A mamadeira e a mamadeira chupeta. Eu acho importante esse dado, né? Eu acabei me perdendo um pouco na colocação. Pelo contrário, ela é benéfica, né? O estímulo de amamentação ou da sucção, tanto da chupeta como da mamadeira, no início, né, da fase da criança, desenvolvimento facial, é lógico que até ao início da erupção dos dentes, porque aí você começa a ter mau posicionamento dental, mas até uma certa fase da criança é importante para o estímulo da musculatura e do crescimento ósseo dessa criança, todo o desenvolvimento facial. Então isso é mais do que comprovado que não traz nenhum malefício, como se dizia antigamente, né? Às vezes evitava-se até dar uma mamadeira para a criança ou tirar precocemente mesmo a chupeta. Não há mal nenhum, desde que isso não ultrapasse o período normal, que não prolongue, né? Para não ter os problemas para não ter os malefícios depois. dentários tal, de mau posicionamento. E doutor, antigamente, você está falando antigamente, estou aqui lembrando que as pessoas elas confundiam muito essa questão. A criança tem bruxismo, então ela tem verme, ou ela vai ter verminose. Isso era muito comum, né? Eu acho que hoje em dia já... Isso é um mito, né? Não, a verminose até causa, pelo fato de causar uma ansiedade ou um estresse na criança tal, então era muito comum ter isso como diagnóstico, né? Na pediatria mais antiga tal, mas hoje em dia não, já é desmistificado, não é? Tá. A gente pode avaliar muito bem, até pelas condições psicossociais do paciente e tal. Hoje é mais difícil você ter uma criança com verminose, né? Dependendo de certos núcleos e tudo mais. E o que a gente percebe realmente são os fatores psicossociais, às vezes, né? Observar, muitas vezes você observa atrás da criança o comportamento dos pais, né? Isso é um indício de que essa criança pode ter algum estresse dentro de casa, ou no âmbito escolar, alguma coisa assim, e aí vem o déficit de atenção, vem uma série de coisas, irritabilidade da criança, né? Onde ela acaba se manifestando dessa forma, né? Muitas vezes a criança não tem muito como se expressar, então ela se fecha, se reprime, e muitas vezes ela pode se manifestar isso. É comum, às vezes, você perguntar para a mãe, a criança é agitada? Ela diz que sim. A criança tem um sono agitado? E ela confirma que sim. Isso são indícios de que a criança ela não tem um sono tranquilo, então ela tem um grau de ansiedade. E isso, certamente, um dia ela vai ter o tal do bruxismo. Que vai se agravando. Se você detecta isso logo no início, né, e é importante que os pais procurem quando percebam alguma coisa errada, né, um profissional, para que tenha uma orientação, às vezes com um psicólogo, alguma coisa, você detectando isso no início, você evita que o problema se perpetue e que agrave no futuro, né, que traga problemas não só de crescimento funcional, alteração, mas psicossociais mesmo. Olha aí. E também tem a questão de, por exemplo, se nós temos hábitos alimentares inadequados, ou nos alimentamos, ou temos algum distúrbio alimentar, isso também proporciona um dos fatores? Não, de certa maneira não necessariamente, né? Tá. Até porque a gente vive num país meio adverso também, onde a gente tem uma cultura de vários hábitos alimentares, né? É lógico que determinados alimentos podem ser mais nocivos, a dentição, alguma coisa assim e tal, mas nesse aspecto de desenvolvimento ou de alterações funcionais, eu não vejo nada que tenha alguma... Então nós temos uma figura, eu vou pedir para o Nil colocar a figura número 1, Nil, dá uma palavrinha com ele, porque aí assim, o que acontece? Essa figura que a gente vai mostrar, ela mostra assim, o dente quase na metade. Isso é uma coisa comum que acontece quem range o dente, mas é só quando range o dente que acontece isso, doutor? E não é só essa causa que gera esse problema, O desgaste em si, sim, né? Você vai ter... essa figura ilustra bem, interessante. Ali você vê um alto índice de desgaste, onde você vê aqueles pontos mais amarelados ali, já a exposição da dentina. Quer dizer, a camada de esmalte que num dente, como um molar desse, que é um dente posterior, é espessa, ele está totalmente desgastado. O paciente já começa a ter dores, inclusive, né? E é mais propício à cárie. Isso é um alto grau de ranger dos dentes, né? E assim, que percebe-se que o paciente já vem somatizando isso há muito tempo, né? Isso pode causar, inclusive, em alguns pacientes, fraturas dentais, né? Perdas de elemento dental. Pacientes, às vezes, que têm prótese, eles acabam fraturando o elemento protético, a prótese, em função grave, do alto índice que ele tem de ranger dos dentes e travamento. Né? E essa dimensão desse dente, como está mostrando na figura, ele fica, todos os dentes da arcada ficam nivelados, retos. Eles pedem anatomia e ficam planos, né? Tamanho o grau de desgaste que você tem. E essa parte amarela que você mostrou é a parte dolorida que fica exposta. Onde você tem as terminações nervosas, que é a dentina, abaixo do esmalte. Nossa. A proteção, a capa do dente seria o esmalte. Então esse paciente que tirou essa foto realmente está com bastante dor ali. Esse sim, com certeza. E deve ter um alto índice de distúrbio de ATM com alto grau de alteração interna na articulação, né? Os sintomas mais agravantes que a gente tem
no caso das dores, obviamente. Tá. Doutor, tratamento específico ou indicado, o que o senhor mais utiliza lá no teu consultório, que as pessoas vão buscar, quais são os tratamentos? Olha, hoje praticamente, eu diria que a gente tem um índice um pouco maior hoje em função do aumento, né, dos distúrbios de ATM, né, até no grau cirúrgico. A gente falava até 10 anos atrás de um índice de 2% de pacientes que necessitam de cirurgia. Basicamente, 88% dos pacientes, 98% a gente tratava clinicamente. Eu diria que hoje esse índice está em torno de 5% no Brasil. Na Europa se fala em 15%, um índice mais acentuado de pacientes que necessitam já de uma cirurgia porque ultrapassaram um limite em que o tratamento clínico já não resolve. Isso é uma variante que depende muito da análise de cada paciente, né, dos sintomas que a gente tem. Né. Normalmente o paciente procura a gente com uma sintomatologia variada, que pode ser desde uma dor de ouvido ou pontadas no ouvido, o que é muito comum. Por isso a maioria dos pacientes ele vem encaminhado pelo otorrino. Dores de cabeça, né, ou as cefaleias crônicas ou intermitentes, dores cérvico-faciais, que são as dores na nuca, onde o paciente vem encaminhado pelo neurologista, onde ele já fez uma gama de diagnósticos e é lógico que excluiu a possibilidade de alterações neurológicas, né, funcionais. Eu sempre digo que o paciente, quando ele já passou no otorrino neurologista, ele já vem com 90% do diagnóstico pronto para um possível distúrbio de ATM. Quando isso não acontece, normalmente nós fazemos o oposto, nós encaminhamos para que esse paciente faça uma avaliação otológica e neurológica. Nós não podemos descartar outros componentes, né? Eu diria que isso é um fator de tratamento multidisciplinar. Mas os sintomas de dor normalmente eles se agravam, né? E o paciente normalmente tem as dores de ouvido, a sensação do ouvido tampado, o zumbido em casos mais crônicos. Em alguns casos até mais intensos de inflamação, o paciente pode desenvolver sensações de labirintopatia ou a tal da labirintite, né? Além das dores de cabeça e dores de ouvido, que são as mais comuns mesmo, né, nos casos de distúrbio de ATM. E aí, dependendo da variante daquilo que a gente colhe como análise clínica, a gente pode ter desde o tratamento clínico, com o uso de placas, que podem ser placas acrílicas para pacientes que rangem os dentes, ou para reposicionamento interdental, para melhor postura, né, e como um tratamento miorrelaxante da musculatura, ou placas de silicone para pacientes que travam a mordida, que tem um componente tensional. Tem até uma figura aí, o Nil, põe a figura 3, porque eu acho que essa isso, exatamente, esse dispositivo, que é uma plaquinha, nesse caso, acho que seria de silicone, né? Tá. Pelo menos muito parecida com isso, onde você ajuda, não é que resolva, mas é um componente. Muitas vezes isso vem associado de tratamentos alternativos que você precisa, é um tratamento multidisciplinar. Você sozinho, eu como cirurgião, não resolvo tudo. Então você precisa de um bom fisioterapeuta, na maioria dos casos, para trabalhar a parte de tonicidade e motricidade muscular, fonoterapeuta para reeducação postural em alguns casos, ortodontista no caso da mordida errada. É um tratamento multidisciplinar. E em alguns casos também, o neurologista, para o tratamento da ansiedade e do estresse do paciente. Não adianta a gente tratar efeito se você não trata a causa. Todo o tratamento vai por terra. Né? É importante que você tenha conciliado a isso fator predisponente e desencadeante para que você trate os dois e aí, consequentemente, você vai ter o êxito no tratamento. E, doutor, essa plaquinha, o senhor estava me contando que não é a única, porque tem muita gente que usa, né, essa plaquinha, mas ela é exclusivamente para proteção dessa perda do dental, é no isso? caso do ranger dos dentes, sim. Tá. Né? A de silicone é mais como um interpositor para diminuir. Não que ele resolva tudo, mas é engraçado porque a placa interpondo os dentes é como se ele fosse um fator que inconscientemente avisasse o sistema nervoso central à noite, quando o paciente comprimisse, não comprima, você está travando a sua mordida. É uma forma de inconscientemente avisar o paciente para que ele diminua aquele processo de tensão, né, que vem do componente emocional e muitas vezes resolve casos mais brandos, obviamente. Caso mais intenso não resolve, pode ser um componente. Eu costumo dizer que muitas vezes a placa é uma muleta, ela ajuda, mas não melhora e não cura nada. Ela, na verdade, era só um coadjuvante aí do tratamento. E aí entram os casos de pacientes mais intensos, de lesões mais avançadas, onde você tem obstrução mecânica, estalos na articulação, dores mais crônicas, que aí necessita de um exame de ressonância magnética, que é o exame mais fiel de imagem que a gente tem, onde você pode precisar de uma cirurgia, que hoje é uma cirurgia muito tranquila. Uma cirurgia de ATM único bilateral é feita entre meia hora e 1 hora, sob anestesia geral em âmbito hospitalar. É uma cirurgia onde o paciente tem alta no mesmo dia, sai abrindo a boca com uma restrição, uma dieta mais leve, praticamente sem cicatriz. A incisão é muito pequena, em termos de 2 centímetros, minimamente invasiva, e a gente tem hoje procedimentos, inclusive, na área de artroscopia de imagem, para alguns casos mais específicos, onde a gente tem pleno êxito e bom resultado, desde que bem indicado.
Olha aí, e é importante salientar, e você que está nos ouvindo, que essas cirurgias são feitas no ambiente hospitalar. Hospitalar, né? obviamente. E assim, sempre muito bem indicada através de exame de imagem. Por mais que o paciente tenha uma evidência clínica muito intensa, o exame ele é um fator que coloca em evidência a necessidade do paciente da cirurgia ou não, né? Quer dizer, é o divisor de águas. A partir do momento que você tem um diagnóstico e que aquela lesão é irreversível, em alguns casos realmente você não trata só com placa, aí você opta pela cirurgia que tem pleno êxito e resolve muito bem os casos de pacientes com dores crônicas intensas e cefaleias intensas e que muitas vezes não é diagnosticado. Eu já tive pacientes que passam com um neurologista durante 5 anos tratando uma cefaleia sem um diagnóstico, né? E normalmente é um fator de associação de componentes. Você melhora com medicamentos, mas não resolve, e esse paciente tem um componente de lesão intraarticular. Quando você trata esse paciente clinicamente ou opera esse paciente reposicionando esse disco luxado, você resolve por completo uma dor de cabeça que assombrava ele há anos. Olha aí, quanta coisa. Doutor, só uma curiosidade, e a anestesia é qual que Anestesia geral. Geral. É. Olha aí, não precisa nem ter medo, vai dormir, né, doutor? Quando sair de lá já vai estar tudo E as pessoas ok. têm muito medo hoje com relação à anestesia geral e tal. Eu preciso desmistificar isso. É obviamente que para tudo existe um risco. Às vezes o paciente pergunta para mim, doutor, qual o risco que eu tenho com relação à cirurgia? E eu sempre respondo, o mesmo que você atravessar a rua na hora que sair do consultório. Né? Se você não olhar para os lados, o risco é maior. Para isso, a gente pede exames pré-operatórios, que minimiza qualquer tipo de risco, obviamente, né? Idade do paciente, se ele tem alguma sintomatologia, algum fator etiológico e tal. Mas a cirurgia hoje, a anestesia geral, é uma coisa muito segura e é um procedimento minimamente invasivo, muito rápido também, o tempo de anestesia é muito curto, o paciente acorda, tanto é que ele interna às 8 horas da manhã, faz a cirurgia, às 6 horas da tarde ele já está em casa. Olha aí, tá vendo? Não é para ter medo, é para justamente buscar o profissional correto para você cuidar aí se você tiver qualquer sintoma do bruxismo. Nós estamos chegando ao fim, né, do programa, doutor, e eu peço que o Nil coloque aí os contatos, né, tem um site do doutor. Isso, se alguém precisar. O doutor Carlos tem um site que é muito interessante, entra lá depois, consulte lá as informações. Nós temos um link lá para um e-mail, o mesmo telefone do consultório, a localização é muito fácil. Né, para tirar suas dúvidas também, para você ver lá os artigos que o doutor posta lá sobre as várias formas de se tratar e outras doenças além do bruxismo, né, doutor? Eu agradeço muito a sua vinda ao programa de Olho na Saúde, espero tê-lo aqui novamente em outra oportunidade. Com muito prazer. Deixa sua mensagem para o nosso público. Eu acho interessante, né, que é um assunto diverso, eu ainda brinquei no início da pauta, a gente poderia ficar aqui falando 10 horas sobre esse assunto, envolve uma série de fatores e coisas, tá, mas eu acho muito interessante poder colocar um pouco da minha experiência, um pouco do que é o distúrbio de ATM, para que as pessoas entendam, que se identifiquem e que possam eventualmente procurar um especialista se em algum momento se identificaram com algum sintoma que foi descrito aqui. Ok, é isso aí. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. E eu agradeço a você que nos acompanhou esta tarde aqui no programa De Olho na Saúde. E fique aí, te aguardo até a semana que vem.